Terráqueos do meu Brasil! Tudo bom com vocês? Oi, gente! O Mais Caminhos de hoje aterriza em terras mineiras para conhecer um pouco mais da cidade de Varginha. Gente, a cidade ficou internacionalmente conhecida depois de alguns moradores alienígenas. Essa história já tem quase 30 anos, Nossa Senhora. mas até hoje é rodeada de dúvidas e mistérios. Que é isso aí, tá? Olha. Falo que realmente apareceu as meninas lá do Jardim Andere, diz que viu, a mãe confirma que viu, depois o pessoal de Três Corações, o exército, levou para lá. O senhor nunca viu nada? Eu nunca vi nada. Uns acreditam, outros não. Se você visse um ET? Seria legal. Seria legal. Corajosa. Surgiu muita gente curiosa, querendo ver se de fato aconteceu o negócio lá. Quando veio, já surgiu outra versão, ninguém sabe. Nisso foi acionado a polícia militar, exército Três Corações, criou um tumulto, entendeu, na cidade. Até teve uma pessoa que teve contato com o ET na época, que veio até falecer, foi hospitalizado, coisa e tal. Entendeu? Uma história assim meia complicada. O ET de Varginha já se espalhou mesmo por toda parte. De olhos grandes, vermelhos, chifres e pele marrom, não há quem não conheça o misterioso visitante. O caso abalou o país, né? Varginha ficou conhecida mundialmente. E hoje, será que podemos chamar de lenda urbana? A nossa produção pesquisou um pouco mais sobre isso. O caso Varginha, ele é um verdadeiro arquivo X, onde você tem todos os ingredientes de um arquivo X. Por exemplo, captura de seres, queda de naves, acobertamento militar, morte de testemunhas militares e civis, né, morte de animais em circunstâncias estranhas no zoológico da cidade. Enfim, o caso Varginha, ele traz aí vários ingredientes de mistério e ele se trata de um dos casos mais importantes ocorridos no Brasil. O dia amanhece em Varginha e, segundo relatos, a movimentação era grande pelas ruas do Jardim Andere. Uma forte tempestade também marcou o dia em que a suposta criatura apareceu em Varginha. Um objeto voador não identificado foi atingido por um raio, que é aquele raio de Guerra nas Estrelas, né, um satélite. Ele já tinha essa tecnologia nos Estados Unidos e o NORAD conseguiu atingir esse objeto que já estava aparecendo ali no sul de Minas, que era um objeto em forma de submarino, do tamanho de um micro-ônibus, sem nenhuma janela, nada aparente, e ele veio cair numa área rural de Eloy Mendes, que é uma cidade que fica vizinha a Varginha. E aí você deve estar se perguntando como essas criaturas foram parar no terreno. Para o Edson, essas criaturas caíram do objeto voador não identificado, pois testemunhas viram que ele estava com uma avaria na traseira, soltando fumaça branca. Tudo aconteceu no dia 20 de janeiro de 1996. Na época, 3 jovens relataram ter visto um ser estranho, baixinho, de olhos bem vermelhos. O terreno onde o suposto ser de outro planeta teria aparecido fica aqui, atrás desse muro. Hoje é possível encontrar os dizeres ET via e uma flecha. A vizinhança mudou bastante, muitas casas foram construídas, mas nesse terreno, nenhuma casa foi levantada. E todas as tentativas de plantação no lugar não vingaram. Esse terreno era cercado de arame farpado. Na época, era puro capim. Ao fundo, tinha uma área de pastagem e no lado não tinha nenhuma construção. Quem esteve aqui naquela época lembra dos detalhes e do desafio que era encontrar respostas. E aí resolveram chamar o corpo de bombeiros, que é o que cuida para capturar algum animal selvagem, diferente, né? Eles acharam
que era algo assim estranho, mas chamaram o corpo de bombeiros. Rapidamente, os bombeiros chegaram lá no local com redes, com luvas, desceram o barranco e capturaram sem nenhum esforço essa primeira criatura. Levaram, colocaram numa caixa. Logo em seguida chegou um caminhão do Exército Brasileiro, da ESA, Escola de Sargento das Armas de Três Corações, que fica a 15 quilômetros de Varginha, e esses militares falaram, nós vamos levar essa caixa aí, com essa criatura. Aí os bombeiros falaram, dá um tempo, vou ligar para o Major Maciel para pedir autorização. Aí o Major Maciel, juntamente com outro militar dos bombeiros, foi até o local, viu lá a criatura também, que fazia um zumbido, soltava uma espécie de zumbido, cheirava mal, e aí ele autorizou, o Exército acabou levando embora. À tarde, o Exército fez uma operação pente fina naquela mata, próximo dali, e acabou capturando mais duas criaturas, uma viva e uma morta. E aí, ao passar pelo terreno baldio para cortar caminho, elas viram aquela criatura agachada, que de repente virou o rosto e elas viram o olho vermelho. O ET teria sido levado para a Escola de Sargento das Armas em Três Corações. Neste documento, o Centro de Comunicação Social da ESA nega qualquer entrevista. A informação é de que os militares não tiveram ligação com o fato. O Corpo de Bombeiros também nega. Foi um terror tremendo, elas saíram correndo, foram para suas casas, chegaram chorando lá e voltou ao terreno com uma das meninas mais velhas. E lá ela sentiu o cheiro, um cheiro forte, parecendo amoníaco, e viu as pegadas daquela criatura no terreno baldio. A partir daí, tinha algumas pessoas ali que falaram que já levaram. Então tinha alguns moradores ali que chegaram a ver também a criatura e comentaram com a dona Luísa que algumas pessoas já tinham vindo ali e levaram essa criatura também. Essa é a Margarida, jornalista, minha colega de profissão, e na época ela fez a cobertura do caso, que repercutiu muito, deu o que falar, né, Margarida? Foi, deu trabalho, não só para mim, mas acho que para todo repórter que estava aqui, que trabalhava em todos os jornais, na própria IPTV, né, que foi uma correria, foi um perrengue danado. E era muito confuso, porque a gente tinha 25, 30 relatos por dia de luzes, e a gente não sabia aqui para publicar amanhã para o meu leitor, né? No meu caso, que era jornal impresso. Era muito difícil de você escolher o que fazer, e o medo, né, também de alguém ter uma matéria muito melhor do que a sua, né? De ter um furo, uma novidade. Uma situação curiosa que eu me lembro era dos japoneses, né? Eles vinham para cobrir, vinham aqui no terreno, ia num lugar, no outro, ouvia pessoas e procuravam um respaldo de algum local, de sucursal, a própria IPTV. Eles queriam ouvir colegas, né? Gente, o que está acontecendo? E eu lembro do aperto que a gente passava, com pessoas querendo recarregar eles, câmeras fotográficas, os aparelhos deles nas nossas tomadas, né? E eles queriam saber se era 110, 220, ficavam perguntando e a gente não entendia nada que os japoneses falavam. E os equipamentos deles eram maravilhosos, câmeras, uns modelos de comunicar entre eles, né? Que a gente foi entender por celular um tempo depois. A gente ficava maravilhado olhando para as câmeras deles, né? Mas a gente não tinha tomado, a gente tinha medo de conectar os aparelhos dele e dar algum problema, né? Eles tinham soluções para tudo, menos energia e tomada para recarregar, entendeu? Era uma dificuldade. E conta quando você chegou aqui. A maior incumbência que eu recebi na época era para fazer as matérias da educação da Fernão Dias, que estava em alta naquele momento. Tinha muitas paradas de carro que demoravam 8 horas na estrada, as pessoas reclamavam e tinha perda de material, de tempo, ou doentes que precisavam passar. Então, isso eram as nossas pautas. Assim, o que mexeu na primeira semana, que me deixou muito
curiosa foi porque boatos você tem todo dia, o tempo todo, em todo lugar. Que boato era esse que faria uma pessoa, um repórter importante sair dos Estados Unidos, cruzar o Atlântico para vir aqui em Varginha cobrir o boato? Isso deixava as pulgas mordendo, entendeu? O que está acontecendo na cidade? Aí, de repente, atrás dele foi uma fileira, né, de repórteres de várias partes do mundo. E entendeu? mudou muito a rotina da cidade? Foi, eu me lembro de eu comprar equipamentos, porque naquela época não tinha internet para você fazer comprinhas, né? E todo mundo queria binóculo, luneta, virou um equipamento meio que obrigatório, né? As pessoas queriam isso porque os relatos de luzes... Não, de ET até que não. As pessoas viam muitas luzes diferentes. Eu não sei se elas estavam sugestionadas, se elas viam mesmo, mas era um tal... O verbo aqui era olhem para cima, né? Porque todo mundo queria conferir o que estava acontecendo no céu, porque era muito relato de luzes. Era muito cético que chegava. Eu não acreditava até ontem, mas essa noite eu passei por uma experiência e contava, entendeu? Isso a gente viveu o tempo todo e a gente não sabia o que filtrar, o que peneirar, qual o depoimento a gente ia publicar no dia seguinte, porque em quem acreditar, era todo mundo contando 1000 histórias por dia. Nossa, a cidade fervilhou nessa onda do avistamento. No dia 20 de janeiro de 1996, 3 meninas teriam visto uma criatura quando passavam por um terreno baldio, uma estranha forma de vida que elas descreveram com detalhes. O caso ganhou repercussão internacional. Realidade ou lenda urbana? O fato é que toda essa história é, no mínimo, muito curiosa. Eu vou continuar na cidade investigando melhor. E tá faltando a gente ouvir uma pessoa super importante que participou de todo esse acontecimento. Bora lá? Enquanto a gente caminha até lá, tem um fato muito importante nessa história toda. Toda a articulação militar já estava feita, o Exército comunicado, a Polícia Militar de Varginha, e aí o P2 da PMMG, no caso o Eric Lopes e mais o Marco Elixerese, que eram da P2, eles pegaram um carro particular civil e começaram a fazer uma ronda no Jardim Andere, porque havia ali outras criaturas soltas. E aí o que ele fez? Após essa ronda, num determinado local próximo a esse terreno baldio, eles cruzam na estrada já à noite com uma criatura que atravessa na frente do carro e esse carro então atropela essa criatura. Uma fratura exposta e aí o Marco Elixerese desce do carro dele, pega essa criatura nos ombros, coloca no banco de trás e fala para o Eric Lopes, que era o motorista, ir até o pronto-socorro do Hospital Regional de Varginha. Aí que fica bem no centro ali de Varginha. Chegando lá, o médico de plantão não quis atender, porque viu que era alguma coisa realmente estranha. Ele até chegou a falar, olha, é melhor você levar para outra ala lá, porque já tem uma ala separada e a gente não tem aparelhagem para lidar com esse negócio de outro mundo. Foi as palavras que o médico na época utilizou. E aí eles pegaram a criatura, levaram para o hospital regional, já tinha uma ala e lá passaram então a tratar dessa criatura. Só que nesse interim em que eles estão levando essa criatura, o Marco Elixerese sofre um arranhão embaixo da axila que rasga a sua camisa. E ele fica com aquele arranhão ali. E aí ele foi para o pronto-socorro, o Dr. Cesário cuida dele lá durante um tempo, ele piora e vem a óbito. Eu vim conhecer melhor essa história. Esse é o Dr. Janine, médico legista que participou de todo o caso. O que tinha de estranho? O que foi constatado? Esse paciente com um arranhado no braço fez uma infecção muito grave dos linfonodos, supurou e progrediu e deu uma sepsemia nele.
Ou seja, eu encontrei ao microscópio coágulo sanguíneo com colônias bacterianas. Me surpreendeu a violência da infecção. Eu estranhei isso e chamei a atenção de senhores ufólogos, porque esqueceram do segundo personagem do evento. E perguntaram a mim que segundo personagem, nós só temos um ET. Não, mas vocês têm um ET chamado bactéria. Porque embora eu tenha dado o nome da bactéria, eu fiz pelos referenciais planetários da nossa Terra. Não é isso? E na nossa Terra, até onde eu penetrei os sistemas de enzima, ele me caracterizou como a bactéria tal espécie, que é responsável por infecções banais de cachorro e rato. Não era de se esperar que uma bactéria fosse resistente a antibióticos. Aí eu voltei agora nessa onda jornalística, me perdoe dizer assim, eu voltei a pensar e analisar o caso todo com mais profundidade. E estranho, essa bactéria com esse poderio, essa virulência. Eu acho que se tudo for um ambiente verdadeiro, ela não é nossa, ela veio de outro planeta. Mistérios e curiosidades. Doutor Janine, muito obrigada, viu, por nos conceder essa entrevista. Foi um prazer falar com o senhor. Um prazer para mim também. E enquanto eu estava aqui sabendo melhor sobre esse caso, eu quero saber onde está o Pedro. E aí, parceiro? Ô, minha parceira, olha eu aqui, gente, passeando pela região central da cidade. Meu povo, é legal demais. Tudo aqui tem ET ou nave espacial. É escultura na praça, é caixa d'água, é ponto de ônibus, até na loja de suplemento, gente. Olha só, até o ET aqui em Varginha é maromba. E tem vários prédios com referência extraterrestre. Tem base, gente. Então, Varginha sempre foi conhecida como a terra do café, até 1996, quando a gente teve aí o suposto aparecimento de extraterrestres. E aí mudou completamente. Da cidade. Uma grande nave resolveu aparecer no centro da cidade. Monumento que pode ser visto de qualquer parte, de qualquer distância. Às vezes parece sobrevoar as casas. Alguns prédios também ganharam formas de disco voador, como esta creche. O ET é que permeia todo o mistério dessa cidade do outro mundo, né? E tudo aqui é do ET. A cidade já incorporou essa identidade. E tô sabendo que essa história do ET, gente, vai virar patrimônio imaterial da cidade. Ó, que chique! A ideia surgiu a partir de um pedido dos munícipes aqui de Varginha, e o setor de patrimônio cultural foi desenvolvendo várias atividades de educação patrimonial nas escolas, inclusive até com os próprios conselheiros de patrimônio. Então nós vimos que essas materializações alusivas ao caso do ET de Varginha, de certa forma, representa a identidade do município, né? Essa identidade do município já vem sendo construída há mais de 20 anos. Então, essa história já faz parte, né? É um fato social histórico que aconteceu, né? Essa suposta aparição, e que marcou culturalmente a cidade. Então é um fato que fica no imaginário não só aqui dos varginhenses, mas no Brasil e no mundo inteiro. Quando a gente fala em Varginha, a primeira palavra que a gente associa é ET. Em breve, o caso, né, ET de Varginha pode se tornar patrimônio imaterial da cidade. E olha o tanto de ET que eu encontrei aqui na Praça do ET. É, gente, essa praça não podia ter outro nome mesmo não, viu? Tem de tudo quanto é jeito e quanto é tamanho, viu, gente? Tem ET torcedor, ET lutador, ET eleitor e até ET namastê, olha que chique. E o meu preferido, gente, ó, o ET do café, ó, com a xícara na mão. Esse aqui é bem simpático, gente boa, ó. E esse outro aqui, agricultor, gente, olha que legal. Os ETs que eu criei em Varginha,
Eu gosto tanto que eu não gosto nem de vendê-los. Eu criei o primeiro ET em gesso, baseado nos ETs de ficção científica, e acrescentei as protuberâncias que são os ETs de Varginha. Mauri também deu asas à imaginação e conseguiu criar um simpático ET que virou fonte de renda. O artesão faz esculturas de várias formas e tamanhos. Para mim, ele caiu foi do céu, que com 10 a 15 dias do fato acontecido, por acaso eu comecei a esculpir um ET, e foi o maior sucesso em coisa de um dia para o outro. Gente do Brasil e até de outras partes do mundo, de vários países do mundo, passou a me conhecer e pedir que eu esculpisse alguma peça. E foi um sucesso. Ele ganhou o mundo. Literalmente, ele caiu do céu para mim. Uma semana antes do fato em Varginha, várias pessoas, inclusive de mídia internacional, chegou a comunicar em Varginha que tinha objetos não identificados rodando na região. E várias pessoas viram, inclusive eu vi a dança das estrelas algumas noites antes do fato acontecer. Bom, os ETs que eu falei que não gosto nem de vendê-los, mas fui obrigado a vendê-los, porque por eu ser o primeiro a criar o artesanato, a arte do Varginha, não tinha onde encontrar um objeto qualquer. Então a minha casa era o ponto de encontro de turistas de várias partes do mundo. E chegava, se eu não vendesse, é perigoso alguém me bater para levar um ET. Então ele é um garoto de propaganda para o município inenarrável. Tenho que levar o ET de Varginha, porque afinal de contas eu sempre falo que eu acredito em ET. Aí eu vou para o Rio de Janeiro, lá no estado do Rio, e ninguém acredita. Aí ninguém acredita, eu tô levando aqui o ET, mas eu já tenho outros em casa. Então cada vez que eu venho aqui eu levo mais um ET para coletar. Acredito. Quando eu falo que eu acredito, as pessoas pensam que é brincadeira, mas eu estudando e num dia tudo normal e acabaram as luzes na universidade, todo mundo aguardando o que ia ser feito com gerador, não voltava com gerador e fomos embora. Só que eu fiquei esperando o ônibus que era meio afastado, um ponto do ônibus, várias pessoas juntas. Quando apareceu um objeto no céu, que ninguém entendia o que era, parando no ar, ficava parado e ao mesmo tempo que ele parava, ele saía do ponto onde a gente estava e retornava com uma luz muito forte, como se fizesse uma sombra no céu, uma coisa que só em desenho animado. Mas eu tenho certeza que eles existem e olha que eu sou uma pessoa confiável. Esse ET vai para Juiz de Fora. Eu sou de Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro, e esse chaveirinho aqui vai ficar para a chave da minha casa lá em Barra do Piraí, que aí fica um para Juiz de Fora e o outro para Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro. Aqui na cidade, como já faz quase 30 anos que a gente tem esse caso do ET, o pessoal vem muito para cá para conhecer um pouco mais sobre a história daqui de Varginha e faz questão de levar uma lembrancinha, seja pro seu amigo, pro seu familiar também. É uma história mundialmente conhecida, né? A história do ET. Tem pessoas que vêm do Brasil para saber da gente o ponto de vista da época, como é que foi. Então é uma coisa assim que chama atenção demais na região e até fora do Brasil mesmo. Gente, quanta coisa boa e bonita tá nessa cidade de Varginha, né? Mas eu tô com saudade da minha parceira, viu? Eu tô sabendo que ela tá lá no Memorial do ET e é pra lá que eu vou agora, quer ver? Ô, gente, dá uma carona aí! Parceiro, tá vendo? Fui abduzido aqui. Falou, galera. Valeu, carona aí, viu? Tamo junto. Vou visitar os parentes de vocês aqui embaixo agora, né? Como assim, gente? Vai. Bora conhecer o Memorial do ET? Vai, vem com nós. Essa é a Cristina, funcionária aqui do Memorial, e vai mostrar pra gente todos os cantinhos. E já pelo pouco que eu vi, as crianças ficam enlouquecidas nesse espaço, né, Pedro? Nossa senhora, se nós já estamos doidos aqui, Cristina, imagina aqui nessa área, né? Realmente, as crianças amam, porque é um espaço feito com muito carinho para homenagear essa criatura, né, que nos visitou e trouxe também, fez marca para a cidade, né? A cidade agora é conhecida internacionalmente por conta do ET, o nosso principal visitante. O memorial é uma alternativa da gente guardar e preservar essa história que faz parte da identidade de Varginha. E outra coisa também, Tati, não saber que é só uma história, que tem todo o fato relatado,
a coisa concreta, né? Sim, sim. Esse é um caso muito importante. Provavelmente o segundo caso mais importante em todo o mundo. É, sim. Porque além de ter o avistamento da nave, também tem relatos de avistamento da criatura, bem como captura da mesma. É mesmo? E não só uma. Na verdade, são 3, com a possibilidade de uma 4ª criatura 2 meses. E é muito importante para a cidade e também para toda a ufologia ter tudo isso registrado e bem guardado, mas com um jeito bem carinhoso, bem mineiro, né? Acolhedor. Então as pessoas se sentem na própria nave do ET, né? Eu vim de Nápoles. Eles me abduziram ali na praça e eles perguntaram pra mim, você trouxe queijo? Se não der trago queijo, eu não vou liberar você não. Eu falei que não tinha trago. Eles me liberaram porque gostaram de mim. Se a gente for, vamos sortar você aí. É, não, porque aqui em Minas, sem o queijinho, sem o cafezinho, não tá bem-vindo não. Mas a gente sempre recebe com muito carinho todos os visitantes. Bora conhecer o memorial? Simbora, vamos rodar. Vamos com a gente. Vem com nós. Bom, aqui vocês vão encontrar todos os relatos de pesquisadores que saíram na mídia impressa, né? Revistas especializadas, Sim. sabe, Pedro? Nós tivemos muitos ufólogos aqui. E com isso, a gente registra todo o caso através dos depoimentos de ufólogos e de cientistas especializados. Bom, aqui nós temos tudo que saiu na imprensa em audiovisual. Certo. Então são documentários, tanto da época quanto posterior. Você reparou uma coisa, né, Pedro? Foi o ZT que inventava esse trem de QR Code? Não foi. Não foi. Mas isso é muito interessante porque faz com que a pessoa que visita, ela tenha acesso ao material de forma integral e não só parte do documentário, como está vendo aqui no momento. E isso o que faz? Faz com que a memória do caso, ela permaneça não só para as pessoas que hoje estão aqui visitando, mas para as futuras gerações. A gente está criando, né, uma futura geração que entende e que aceita essa visita que a gente teve e o quanto que isso é importante, não só para a gente, como tecnologia, mas também de entender e aceitar as diferenças, aceitar as possibilidades de outras formas de vida. Sabe, né? Sim, sim. O universo é muito grande. Muito grande, não é possível. Uma visita que vale a pena, né, Pedro? Gente, vocês estão convidados a vir aqui em Varginha, nesse ambiente maravilhoso, entender mais sobre os ETs que nos visitaram. Serão muito bem-vindos. E olha que legal, aqui no Memorial tem o Planetário. Todos os dias tem 7 sessões, com duração de meia hora cada uma. E no próximo bloco a gente vai conhecer mais a história da cidade de Varginha. Aqui era caminho de bandeirantes, era uma rota que as pessoas iam, os bandeirantes, os aventureiros, os mineradores, iam de Taubaté e de São Paulo, passava pelo sul de Minas para ir para Vila Rica. E olha que aflição, eu vou atravessar aqui com segurança rapidinho. Tem até uma placa avisando, caminhão não pode descer. Eu não vi nenhuma bicicleta também na cidade. Eu acho que aqui o pessoal não anda de bicicleta. Se anda, é indefinida. Governo de Minas Gerais e CEMIG apresentam o Maguma Classic Rock Festival, 5ª edição, dias 9 e 10 de junho no Espaço Verdes Eventos, em Três Pontas. 2 dias de muito rock and roll. O Maguma Classic Rock Festival, imperdível. Contemporânea Mobile, uma loja referência em móveis com design diferenciado. Visite o nosso showroom em Alfenas. Contemporânea Mobile, qualidade e sofisticação. Os participantes do ABC do Mion têm um recado para os recalcados. Beijo no ombro só pra quem é do meu bonde. Beijo no ombro só pra quem tira 10 anos. E ainda tem muito mais música. Sobe o som pra Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e André Frateschi. Daqui a pouco... temos nosso próprio tempo. Caldeirão com Mion.
Vem aí o Via Café Festival, de 23 a 25 de junho. 3 dias de muito esporte e diversão para toda a família. Food trucks e bandas imperdíveis. Corrida noturna e trilhão no Via Café Garden Shopping. Você não pode ficar de fora. Inscreva-se já pelo portaldascorridas.com.br e prepare-se para um final de semana surpreendente. Realização. Tateti apresenta. Na Tateti tem. Eletroduro, rolo 50 metros, só R$ 49,90. Argamassa AC1 Ceramfix, só R$ 14,90. Produtos a manco com preço imbatível. Oferta de verdade. Na Tateti tem. Tá ouvindo esse som? Então se prepare. Neste sábado, tem João Rock na tela da EPTV com transmissão ao vivo para você curtir tudo bem de pertinho. Grandes artistas e as melhores bandas com música boa, com muito rock. É depois do Altas Horas. Vem pro João Rock. É aqui, na tela da EPTV. Oferecimento Bananas Eventos. Economia na certa, é só no Alvorada. Coxa e sobrecoxa quilo 7,99. Leite Cooper Rita 1 litro 4,29. Skol 350 ml PEC com 18, 48,42. Beba com moderação. Supermercados Alvorada, você conhece, você confia. Venha apreciar as belezas de Guaxupé e se encantar com os aromas e sabores do nosso café. Venha curtir a música, a arte e a gastronomia do Guaxupé Café Festival 2023. Shows gratuitos com Sai Guarabira, Roupa Nova e Almir Sater, de 7 a 30 de junho. Descubra o festival Fest Malhas Jacutinga. Um novo conceito da feira de tricô mais amada pela família brasileira. Experimente o melhor da moda em tricô. E mergulhe nas tendências da cultura mineira que irá aquecer a sua família. Um homem que tem muito a esconder. Ela falou que você matou a mãe dela. Eu lamento que tenha ouvido isso. Uma jovem com sede de justiça. Ela não vai desistir até eu estar morto. A não ser que mate ela antes. Amanhã, 12:30. Quer mesmo fazer isso? Depois que a gente começar, não tem mais volta. Eu tenho que fazer pela minha mãe. Máquinas Mortais, na temperatura máxima. Voltando à misteriosa história do ET de Varginha. No dia 20 de janeiro de 1996, 3 meninas teriam visto uma criatura quando passavam por um terreno baldio. Se é verdade ou não, nem todos concordam. Divididas. O fato é que a cidade ganhou fama mundial com essa suposta aparição. Hoje o ET é a marca de Varginha. Impossível pensar na cidade sem lembrar do caso. Mas que tal descobrir a Varginha além do ET? E olha que tem muita coisa legal. Pausa na nossa investigação sobre o caso ET para compartilhar com vocês algo muito particular. É minha primeira vez em Varginha. E o que me chamou muita atenção aqui na cidade foi o fato, gente, de encontrar poucas ruas planas. A maioria é assim, ó. É morro, sobe e desce, sobe e desce. Eu fico aqui pensando como teria sido a minha prova de carta. Gente, acho que eu não ia passar, não. O carro ia morrer. E olha que aflição. Eu vou atravessar aqui com segurança rapidinho. Tem até uma placa avisando, caminhão não pode descer. Eu não vi nenhuma bicicleta também na cidade. Eu acho que aqui o pessoal não anda de bicicleta. Com certeza tem a panturrilha bem definida.
E o pessoal que circula pelos bairros a pé também deve ter perna grossa. O santo ajuda. Agora, para subir... Vitor, nosso cinegrafista, eu acho que a gente já desceu o suficiente. Agora, dá uma olhada. Vamos subir. Gente, muito curioso isso aqui. Oh! Dá até um desequilíbrio. E agora uma curiosidade de gravação de bastidores. Nosso cinegrafista está segurando a câmera para favorecer a imagem no melhor ângulo. Mas agora, Vitor, alinha ela no horizonte. Olha a diferença. Gente, a rua é muito íngreme. Não precisa nem pagar a academia, gente. Tem chão ainda. Já subimos um bocadinho, mas olha só como a sensação é de que ali tem um penhasco. Olha que interessante, a gente tem aqui um aplicativo de celular, o pessoal usa muito nas construções de casa para nivelar o piso, nivelar o chão. Então, teoricamente, a bolinha aqui de água, a gotinha de água, ela tem que estar bem centralizada e aí 0, 0 embaixo. Seria o chão nivelado corretamente. Eu vou colocar o celular no chão para vocês terem mais uma ideia de como é inclinado. Reparem que a bolinha veio para cá. E aqui já está constando, ó, 20,9 graus fora do nível. Tá bem torto aqui, gente. Vocês sabiam disso? O pessoal de Varginha, em Minas, não vale responder. Água. Será que já deu pra minha panturrilha ficar mais grossa? Ei, meu povo, minha povo, a gente segue desbravando Varginha. Vou mostrar para vocês alguns prédios históricos que ajudam a gente a conhecer a história desse lugar. Gente, eu tô aqui com o seu Zé Roberto Salles. Boa tarde, Zé Roberto, tudo bem? Tudo bom? O Zé Roberto é historiador, gente. Eu quero saber um pouco da história desse lugar aqui. Como é que começou a cidade? Bom, a cidade de Varginha, ela começou como todo o município do sul de Minas, no século XVIII ainda, ele era a comarca do Rio das Mortes. Então, né, a sede da comarca do Rio das Mortes era em São João del Rei. Então, em 1737, tinha o ouvidor geral dessa comarca, que era o Cipriano José da Rocha. Ele foi enviado para fazer uma vistoria das minas de ouro aqui do sul de Minas pelo governador interino, mas antes dele já tinham, aqui era caminho de bandeirantes, era uma rota que as pessoas iam, os bandeirantes, os aventureiros, os mineradores, iam de Taubaté e de São Paulo, passava pelo sul de Minas para ir para Vila Rica. Então, depois disso, foi feita a cidade de Campanha, o município de Campanha, e posteriormente o município de Campanha ele foi se desmembrando, e deu origem a cerca de 200 cidades sul-mineiras, sendo Varginha uma delas. Hoje, Varginha tem uma expansão territorial, gente, maior que das cidades que se originou, Campanha. Aqui são mais de 136 mil habitantes, enquanto Campanha não chega a 17 mil. O desenvolvimento de Varginha tem tudo a ver com a atividade econômica entre o século XIX e XX. A cultura cafeeira em Varginha ela começou por volta de 1880, quando trouxeram as primeiras mudas de café para cá. E ajudou muito nisso quando foi feita a estação ferroviária de Varginha em 1892. Em maio de 1892 foi inaugurada a ferrovia.
E essa ferrovia ela tem a ver com o café, porque permitiu o escoamento do café, porque o café produzido em Varginha, ele era ainda no final do século XIX e início do século XX, ele era exportado para a Europa. Era um café que o mercado consumidor europeu exigia o café. Tinha um café aqui que chamava Tipo Emílio, que era produzido na fazenda de um fazendeiro que tinha o nome de Emílio Rezende, e aí esse café era digamos assim, exigido por algum mercado consumidor na Europa. Na época do café, sobraram poucos prédios, entre eles a Câmara Municipal, que foi a segunda construção da cidade. Do lado de fora, a quantidade de janelas é um diferencial, viu gente? De alvenaria e pau a pique. A construção é do início do século XVIII. Seu Zé Roberto, quero falar um pouquinho com você dos prédios históricos aqui da cidade de Varginha. Vamos começar com essa maravilha que é esse casarão desse museu aqui, né? Então, esse casarão ele foi construído no final do século XIX. Ele abriga o Museu Municipal de Varginha. No fundo dele, a Biblioteca Pública da cidade. Logo na frente desse casarão, nós temos a Igreja Matriz. A Igreja Matriz que está aparecendo na imagem é a quarta Igreja Matriz, porque no mesmo local ela já foi construída e demolida várias vezes. Então a Igreja Matriz que a imagem está mostrando é a Igreja Matriz do quarto período da história da Igreja Matriz. Ela foi demolida em 1974 e inaugurada como ela está agora em 1980. A gente tem como destaque cultural na cidade, como edificação, o Teatro Municipal Capitólio, que é uma arquitetura de influência italiana. O teatro foi inaugurado em 1927. Os elementos decorativos da fachada e do interior são característicos do período eclético. Durante um bom tempo, o local servia, gente, como sala de espetáculos e como cinema. Apenas como cinema, iniciou um grande período de decadência, foi quando encerrou suas atividades. Em 83, foi adquirido pela prefeitura e passou por reformas. E a gente não podia deixar de citar outras construções, hein?